Hello, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para a atividade de inglês da semana. Peguem o caderno, pulem uma linha e vamos para o assunto. Lembrando da importância de fazer os exercícios e mandar, porque os exercícios valem nota. Esses exercícios já são do segundo bimestre e ninguém vai querer ficar com vermelho, né? Então, todo mundo fazendo a sua parte. Vamos mandar logo, não acumulem atividade, para depois vocês não ficarem todos atrapalhados. Façam as atividades na semana certinho, para vocês ficarem em dia. Então, nós vamos para o assunto da semana, é o imperative form. A aula passada, eu já passei para vocês sobre esse assunto aqui, a forma imperativa. Nós vimos que da mesma forma que a gente usa em inglês, a gente também acaba usando em português também. Então, a nossa atividade, ela vai ter imagem. A imagem, ela vai orientar vocês na execução das atividades. Não precisa imprimir, não é para ficar... abram o documento, olhem a imagem e façam exercícios. Então, primeiro, tem aqui para vocês uma orientação. Não precisa copiar essa orientação, só ler para vocês entenderem. Então, vamos lá. O uso do imperative form, a forma imperativa, que estamos estudando, é comum em propagandas, pois essa forma de verbo ela tem o objetivo de aconselhar, orientar e dar sugestões ao consumidor, assim também como chamar a sua atenção. A propaganda, além do verbo no imperativo, ela apresenta linguagem simples, poucas palavras, uso intencional de cores, palavra-chave e frases de efeito. Então, nós vamos ver a forma imperativa do verbo nesse tipo de texto aqui, nas propagandas. A propaganda também é um tipo de texto, porque você vê uma propaganda, ela te passa uma mensagem, você compreende a mensagem que ela te passa, seja na linguagem só verbal, seja na linguagem não verbal ou na linguagem mista, que é verbal e não verbal. Então, por que eles usam o imperativo? Porque eles aconselham, né? Eles orientam, dão sugestões ao consumidor numa maneira de persuadir o consumidor. Então, como nós vamos estudar aqui na nossa aula o imperativo na propaganda? Então, a seguir, nós vamos ver um cartaz. Vocês não vão copiar o cartaz. É esse a imagem que vai orientar atividades. Vocês vão copiar só os exercícios no caderno. No final da nossa aula aqui, tem um vocabulário. Também não é para copiar. Esse vocabulário vai ser uma orientação para vocês conseguirem fazer as atividades, tá? Hoje nós vamos fazer atividade um pouquinho diferente. Então, o cartaz que nós vamos trabalhar é este aqui. É um cartaz com um assunto bem conhecido, né? O Covid-19. Então, aqui é Reduce your risk of COVID-19 infection. Então, reduce, esse aqui é um verbo no imperativo, ó, reduce, reduza seu risco de infecção do Covid, né? Então, aqui nós temos na propaganda, nós temos a linguagem verbal, que são os textos, e nós temos a linguagem não verbal, que são as imagens, para também orientar o consumidor. Aqui usamos os verbos no imperativo nessa propaganda com a intenção de orientar. Aqui não é para vender, aqui é uma orientação ao consumidor, certo? Então, vamos ver. Então, aqui no título nós temos o verbo reduce, que está no imperativo.
Depois aqui, o verbo wash, né? Wash hands, lave as mãos. Cover a cough or sneeze, né? Cubra a tosse ou espirro. Social distancing, né? Distância social. E stay at home, né? A frase que a gente mais escuta. Stay at home, fique em casa. Então, aqui nós estamos estudando a forma imperativa numa propaganda. Numa propaganda com o objetivo de orientar. Então, aqui o uso do imperativo é com a intenção de orientação. Agora vocês vão copiar no caderno. Então, vocês vão copiar os exercícios. O primeiro, o texto, né, a propaganda ali, ela é... Ai, não está na tradução. A letter, a poster, an email or a book. Cadê a tradução daqui? Vocês vão lá no final, no vocabulário que eu dei, tem todas as palavras para vocês, tá bom? Então, eu fiz diferente, falei para vocês que ia ser diferente, eu fiz diferente. Ao invés de colocar a tradução aqui na frente para vocês, coloquei o vocabulário lá para vocês pesquisarem as palavras, porque vocês precisam fazer essa pesquisa também. Na 2, álcool em gel, in English, é. Então, lá no vocabulário, vocês vão encontrar o significado de cada uma dessas palavras e vocês vão descobrir o que é álcool gel, em gel. Na 3 também, mesma coisa. The text was published. O texto foi publicado, que significa magazine, website, book or newspaper. Vocês vão lá no vocabulário, ver o significado de cada palavra. Mas onde o texto foi publicado? Vocês têm que olhar lá no final da propaganda, vocês vão entender onde ele foi publicado, tá bom? Essa informação se encontra lá. O exercício 4 é da seguinte forma. What's the text about? Sobre o que é o texto? Vocês têm... Aqui saiu errado, gente, mas é A, B, C e D, tá bom? Saiu errado. Então, sobre o que é o texto? Na letra A, uma campanha de higiene das mãos e economia de água. Então, leiam cada uma das alternativas. E o que vocês vão fazer? Copiar as 4 e pôr um X? Não. Copiar só a resposta certa. Então, leiam as 4 respostas. Qual resposta é a correta? Você coloca a resposta. Só, não é para copiar as 4. Só copiar a resposta certa. Na 5, leia as sentenças imperativas e escreva-as em português, né? Read the imperative sentence and write them in Portuguese. Então, na letra A, stay at home. Nossa, estamos cansados de ouvir isso, né? Do not go out, também. Wash your hands, nossa. Wear face masks. Avoid close contact, nossa. Estamos saturados de ouvir tudo isso já. Mas o que significa então tudo isso em português? Vão lá no vocabulário que vocês vão encontrar todos esses significados, certo? Então, tá bem simples, né? Embora não estejam traduzidas as respostas, as atividades não estão difíceis. Depois, no exercício 6, escreva quais recursos verbais foram usados na propaganda. Então, a propaganda, ela vai ter uma catchword. O que é uma catchword? É uma palavra-chave. A palavra-chave é a palavra sobre aquilo que nós estamos falando. Sobre o que fala essa propaganda. O assunto da propaganda é a palavra-chave, é a catchword. E a catchphrase é a frase de efeito. Essa frase de efeito, o que está lá, que você olha, você vê e te chama atenção. É essa catchphrase.
E imperative verb, os verbos no imperativo. Quais são os verbos que nós temos lá? Quando eu fui explicar propaganda, eu falei para vocês, né? Então, são três coisas, porque 3 itens para vocês responderem, bem fáceis, relativo à propaganda, que são características desse tipo de texto, de propaganda, certo? A palavra-chave, né, que é praticamente o assunto, né, do que eles estão falando lá nessa propaganda. Uma frase de efeito, que é aquela frase que vai chamar a atenção do consumidor. E os verbos no imperativo, né, com a intenção de aconselhar, de convencer, de orientar. Aqui para nós é no caso de orientar. Então, turma, boa atividade a todos. Se mesmo assim surgirem dúvidas, não tem problema, podem chamar no particular. Não acumulem atividades, tirem as fotos e postem para mim. E até a semana que vem. Bye, bye.